Bom dia, senhores acadêmicos, público presente. Estamos aqui iniciando mais uma aula de Teoria Geral do Processo. Nós vamos fazer um link com a aula passada, uma abordagem histórica e evolutiva sobre os códigos de processos civis que nós tivemos na história brasileira. Nós tivemos em 1939 o nosso primeiro Código de Processo Civil, que tinha essa característica de ser liberal. O juiz tinha uma intervenção mínima nele, e por isso as partes ficavam muito soltas. E quem tinha bons advogados, melhor estrutura financeira, melhor condição intelectual, sempre iria vencer o mais fraco, o funcionário, o lavrador, aquela pessoa que estava desprotegida, sem uma equiparação nessa relação processual. Esse código era chamado, portanto, liberal. Era um código que tinha intervenção mínima do Estado juiz, pela pessoa do magistrado. O Estado era apenas a boca da lei para dizer o direito, como nos orienta Clóvis Bevilacqua. Saindo de 1939, fomos para 1973, com o nosso segundo Código de Processo Civil. Nele nós tomamos essa característica de código social. A intervenção do juiz do Estado Juiz passou a ser a intervenção máxima. O juiz passou a ter controle exacerbado na relação processual, tinha discricionariedade para decidir, e as partes ficaram como mero coadjuvantes nesse processo. As partes pouco tinham como decidir de poder movimentar-se. Então, esse era um código social que foi feito por Alfredo Buzaide durante o regime militar. Logo após ele, nós vamos encontrar o nosso atual Código de Processo Civil em 2015. Esse código foi elaborado por uma comissão criada por o ex-presidente José Sarney, e à frente dessa comissão estava o ministro Luiz Fux, que na ocasião era ministro do STJ, hoje ele está no STF. Ele reuniu uma equipe muito importante. O Luiz Fux, juiz de carreira, bem conhecedor das necessidades de alterações que precisava a nossa legislação processual, saiu às ruas, ouviu os segmentos sociais, ouviu juristas, jurisconsultos, OAB, e ao fazer uma síntese dessas principais mudanças e necessidades para a nova legislação processual, ele terminou, portanto, por estruturar o novo Código de Processo Civil de 2015, que recebe a roupagem, o matiz de Estado Democrático de Direito. E por que Estado Democrático de Direito? Porque nós vivemos sob o império da lei. A nossa sociedade é regida sob o império da lei. E o legislador observou que parte dos princípios processuais que estavam lá na Constituição Federal e em outras leis esparsas não vinham sendo cumpridos, aplicados, em que pese as partes conhecê-los, mas eles não estavam tendo essa aplicação. Então, de forma reforçativa nessa parte inicial do novo CPC 2015, do artigo 1º ao 15, nós vamos encontrar aí uma principiologia processual com alguns princípios que migraram da Constituição Federal de forma enfadonha, ratificadora, para que as partes entendam de uma vez por todas que vivemos nesse Estado democrático, direito, sob o império das leis, e que elas devem ser cumpridas. Mas uma característica muito importante desse novo Código de Processo Civil de 2015 é que as partes, os advogados, é que viraram os protagonistas desse novo processo. O juiz terá uma intervenção agora também mínima. As partes vão decidir quando é que querem a intervenção do juiz, salvo aqueles processos, ações, em que a lei exija que o Estado intervenha para dizer o direito das partes na prestação da tutela jurisdicional. Mas, tirante essas circunstâncias, as partes poderão optar por outros meios de conciliação, de mediação, de acordos entabulados nos escritórios de advogados e, mais do que isso, até buscar o Ministério Público, fazer um acordo referendado. Aliás, esse novo Código de Processo Civil traz a sugestão, recomenda que advogados, defensores públicos, Ministério Público, juiz,
faça essa sugestão às partes, buscar meios de conciliação, não só antes do processo, da lei instaurada em juízo, mas durante esse tramitar do processo, para evitar que mais um processo, mais uma lei se arraste no Poder Judiciário ao número de tantos outros processos que já estão acumulados para apenas um juiz numa vara decidir. Nós sabemos que a maioria dos juízes estão acumulando 10, 15, 20 mil processos, sem contar outros tantos números mais alarmantes, como nas varas das fazendas públicas, nos juizados especiais civis e criminais. De modo é que nós observamos esse novo Código de Processo Civil de 2015 sugerir, trazer sugestões para que sejam adotados outros meios, mecanismos de solucionar a lide, os interesses, os negócios jurídicos das partes. Pela primeira vez nós vamos observar a legislação processual admitir as cortes arbitrais como mecanismo de solução para o processo, pois elas eram analisadas por juízes e tribunais com certa rejeição ou até discriminação, porque ali nós tínhamos um juiz leigo de apenas 18, com maioridade, e esse era o critério de exigência, maioridade, e ser alfabetizado, e ele ia produzir uma sentença com os mesmos efeitos daquela sentença produzida por um juiz concursado, togado, que estudou durante tantos anos para ter condição de prolatar essa sentença. E essas sentenças oriundas das cortes arbitrais poderão ser executadas como título judicial. De modo que o novo Código de Processo Civil de 2015 traz uma principiologia que recomenda as cortes arbitrais como mecanismo de solução dos litígios. Mas, além das cortes arbitrais, todos os meios, de mediação, conciliação e todos os outros mecanismos que sejam lícitos, legais, para buscar o consenso, a conciliação entre as partes. Nós vamos ter essa dinâmica no novo Código de Processo Civil. Além disso, esse novo Código de Processo Civil vai trazer na sua parte, ratificando alguns princípios que já estavam lá na Constituição, como nós vamos observar a razoável duração do processo, que estava lá no artigo 5º da Constituição Federal, em que não se observava, os processos continuavam se arrastando nas prateleiras, em que pese observar, por parte do Conselho Nacional de Justiça, um sistema de metas. O Conselho Nacional de Justiça, por exemplo, botou-se meta 1, 2, 3 e 4 para que processos de determinados anos fossem julgados em determinado prazo, para que esses processos tivessem uma razoável duração. Mas é importante observar que essa razoável duração também não poderá atropelar com certa celeridade as partes no exercício de suas defesas ou de trazer os mecanismos de instrução do processo necessário para se defenderem. Nós vamos observar também que princípios como amplitude de defesa do contraditório, que estavam apenas lá na Constituição Federal, agora fazem parte definitivamente aqui dessa nova estrutura do Código de Processo Civil de 2015. E a gente entende definitivamente que as partes no processo devem ter assegurado em seu favor todos os recursos e meios inerentes de defesa, tanto no processo administrativo, tanto no processo civil, tanto no processo penal, tributário, todos os recursos e meios inerentes à defesa. As partes não vão poder mais ficarem presas nesse tipo de argumento. Eu não vou defender o sociopata, o estuprador, eu não vou lidar com esse tipo de ação que me traz um certo desconforto às minhas convicções íntimas. O processo precisa de uma defesa, e não desse princípio da amplitude da defesa e do contraditório, para que se possa chegar a uma decisão que não esteja eivada de nulidade. Então, que se faça uma defesa por negativa geral, quando o juiz nomear esse defensor ativo, nas comarcas que não tiverem defensores concursados, a defensoria pública ali instaurada, alguém vai ter que fazer a defesa em nome da amplitude de defesa e do contraditório. Mas nós tivemos também princípios muito importantes, como o princípio do devido processo legal. Ninguém será excluído de sua liberdade, de seu patrimônio,
será privado de sua liberdade ou excluir seus bens sem um devido processo legal. The due process of law. Nós herdamos esse princípio do direito anglo-saxão e ele está aí. Para alguém ser privado de sua liberdade ou do seu patrimônio, é preciso que exista um processo que assegure os meios instrutórios de defesa, de participação ativa das partes, para que elas possam se defender, caminhar durante esse processo, articulando os seus meios de instrução e de defesa. Ao lado dele também nós vamos encontrar um outro princípio basilar, o princípio do juiz natural, de que as pessoas só deverão ser julgadas e condenadas pela autoridade competente. Isso está lá no artigo 5º. É preciso, portanto, que no processo, para alguém ser condenado, nós tenhamos que essa pessoa seja um juiz competente, autoridade competente. Esse é o princípio do juiz natural, que nos expõe a necessidade de uma autoridade competente para julgar, para condenar alguém dentro do processo. Está no artigo 5º da Constituição e definitivamente a gente caminha com essa ideia de necessidade dessa autoridade competente para julgar e condenar alguém no processo. O princípio também da presunção de inocência, que está lá no artigo 5º da Constituição Federal, traz mais uma remissão para esse novo CPC, nos mostrando a importância de que até o trânsito em julgado de uma decisão no processo, todos são presumidamente ou presumivelmente inocentes. O processo vai caminhar, e durante esse transcurso de caminhada, em que é facultado às partes instruir, produzir provas e mecanismos de defesa, alguém só poderá ser condenado, considerado culpado, após o trânsito em julgado da decisão final do processo. Antes disso, todos são considerados presumidamente inocentes, em que pese o artigo 5º da Constituição Federal fazer essa abordagem no contexto do processo penal, isso deve ser analisado no processo de modo geral. Até o final dos processos, as partes poderão se defender, instruir, produzir meios de defesa. Nós vamos encontrar isso o tempo inteiro, essas oportunidades. Há muitas circunstâncias em que a parte do processo inicia como réu. E ela, trazendo os seus mecanismos de defesa, por exemplo, como a reconvenção, que é o contra-ataque, ela pode usar as mesmas bases de argumentos do autor e, no final, o juiz se convencer de que aquele que era réu, na realidade, é o autor e que merece o julgamento